Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora a 11ª semana Rede Pedagógica, da teoria à prática, a sua tradicional formação continuada com certificado gratuito de 120 horas. Você não pode perder a oportunidade de participar dessa festa de aprendizagem. Dezenas de milhares de educadores já se inscreveram na 11ª semana Rede Pedagógica, que começa agora, dia 9 de outubro. E vamos juntos até o dia 16 de outubro, todos os dias à noite, ao vivo, no Instagram e no Facebook da Rede Pedagógica. Olá, boa noite, que bom te ver aqui comigo, que bom te ver online, participando mais uma vez dessa formação continuada, pessoal. Gente, um bom professor está sempre investindo no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E as formações continuadas da Rede Pedagógica ajudam você nesses dois quesitos. Você se desenvolve como pessoa e você se desenvolve enquanto educador, né? Para que você possa reunir todas as competências necessárias para ser um educador de sucesso, que de fato promova a transformação da sociedade por meio da educação. Essa é a abertura da 11ª semana Rede Pedagógica, que nesta edição tem como tema da teoria à prática. Um tema que foi muito apontado por vocês nas edições anteriores. Queremos falar sobre as teorias pedagógicas, queremos falar sobre a prática pedagógica. Então a Rede Pedagógica uniu teoria e prática, né? Porque nós sabemos que elas são interdependentes, né? Uma retroalimentando a outra, a gente não consegue dissociar esses processos, né, no que diz respeito à educação. E durante essa semana nós estaremos aqui com especialistas, mestres, doutores, convidados, gente boa de serviço, gente que é referência em educação aqui no Brasil e também no exterior, para que possamos aprender juntos, para que possamos evoluir. Quem não se inscreveu, ainda pode se inscrever. E quem já está inscrito, por favor, indiquem essa formação para seus amigos, para os seus colegas. Pega o link de inscrição e cola no grupo de WhatsApp da sua escola, chamando todo mundo para participar dessa formação. As inscrições estão abertas em semanarede.com.br. Repetindo, semanarede.com.br. Além dos minicursos gratuitos ao longo de todos os dias da nossa programação, nós teremos também sorteios de muitos prêmios, e já foram lançados 2 sorteios aqui. Nós já lançamos um sorteio especial do Dia do Professor, no próximo sábado, R$1.000 em dinheiro. A Rede Pedagógica vai sortear 2 Pix no valor de R$500 e já lançamos também o sorteio de 5 mochilas repletas de livros literários e paradidáticos da editora Moderna, que é uma parceira da Rede Pedagógica e que é patrocinadora dessa live de abertura. Estaremos daqui a pouco ao vivo com Mara Manzani. Gente, ela que é referência em alfabetização, referência em formação de professores. Ela que já foi premiada como educadora nota 10, aquela premiação da Fundação Vitor Civita. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente para o minicurso Alfabetização na Prática. Nós teremos 2 lives com a Mara Manzani. A primeira live, tá? Depois a gente terá a exibição de um vídeo no YouTube da Rede Pedagógica e teremos também uma segunda live. Esse é o modelo sanduíche aqui da formação da Rede Pedagógica. A gente tem uma live ao vivo,
um vídeo gravado e uma segunda live ao vivo em todos os dias da nossa programação. E se prepara porque vai começar. Aproveita que ainda não começou o conteúdo, né, de fato. Clica nesse aviãozinho que aparece aqui no cantinho da tela do seu celular e já manda essa live para todos os seus contatos. Vamos adicionar aqui na nossa transmissão a professora Mara Manzani. Professora Mara, já estou aguardando a sua solicitação de participação para que eu possa te colocar aqui na live com toda essa galera que já chegou e que está super animada. Boa noite, Kelinha! Kelinha, eu também estava com saudade de vocês. Daniele Secato, um beijo, é isso mesmo, é o sanduíche da rede, Daniele. Live, videoaula, live. A Daniele já é aluna da rede pedagógica há bastante tempo, é assinante da rede também, então ela conhece a dinâmica da nossa formação, inclusive tá aí para ajudar vocês se vocês precisarem, viu? Boa noite, Nadir. Boa noite, Eliene. Maria Emilce. Maria Emilce, gente, tá falando lá de Limoeiro, Pernambuco. O Brasil inteiro tá ligado aqui na rede pedagógica. A Fabiana, por exemplo, é de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Oi, Fátima Batiste, Fátima Arruda. Oi, Cláudia, Cláudia Sarri. É assim que fala, né, Cláudia? Cláudia, querida, já participa aqui com a gente há muito tempo. Eu já fiz live com a Cláudia. Que bom que você veio, Cláudia. Fico feliz em vê-la conosco. Eliette, Joalves, Leila, Miriam, Daniela Freitas, Dora Arraes, Cirilo Edilane, Maria do Rosário Boas, eu, Sami Lopes. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal, tô muito feliz. É sempre uma alegria muito grande iniciar uma formação aqui na rede pedagógica, né? Essa nossa história começou em 2020, fizemos várias edições, depois em 2021 também, e estamos aqui firmes e fortes em 2022, nessa semana especial que é a Semana do Professor, presenteando todos vocês com uma formação continuada de qualidade e com muitos prêmios também, porque aqui na Semana Rede Pedagógica teremos muitos sorteios. Será que a professora Mara já está aqui com a gente? Deixa eu ver se eu encontro a solicitação de participação. Ainda não visualizo a solicitação de participação da professora Mara, mas já já ela chega, viu, gente? Nós estávamos em contato aqui agora há pouco, antes de eu iniciar essa live de abertura. Vou tentar adicioná-la pela solicitação ou pelo comentário. Oi, Rai, tudo bem? Boa noite. Nilzete, Ciene Oficial, cantora Lidiana Nascimento, Leandra, Eli, a psicopedagoga Rosa Maria. Ela é de Araci, gente, da Bahia. Olha só, nós temos a Leila também, de Pirapó, Rio Grande do Sul. Se você está chegando agora aqui nessa live, né? Se você é um seguidor novato aqui da rede pedagógica, sabe o que está começando aqui? O que está começando aqui é uma grande festa de aprendizagem em rede. Nós estamos dando início à 11ª Semana Rede Pedagógica, da teoria à prática. Essa é uma formação 100% online e 100% gratuita. Todo mundo pode participar, não precisa pagar nada. E ao final da sua participação, você pode emitir na nossa plataforma de cursos online um certificado de 120 horas.
certificado de curso livre emitido pela Rede Pedagógica com QR Code de autenticação, com assinatura registradinho com o CNPJ da rede. Um certificado que você pode utilizar em processos seletivos, para compor o seu currículo, para complementar a carga horária da sua graduação e, claro, né, gente, aí para fazer a diferença em sala de aula, por meio da aprendizagem, de novas metodologias, por meio de novas reflexões sobre a nossa prática educacional. Oi, Crécia, tudo bem? Gente, tô vendo muita gente nova aqui na Rede Pedagógica, mas eu fico feliz também em reencontrar aqueles que eu já conheço, né, pelo nome. Como, por exemplo, a Ana Quintanilha Educação. Ana, que bom que você veio! Muita gente aqui. Eu ainda não conheço, fico feliz de ver gente nova participando. Espero que vocês tenham uma excelente experiência de aprendizagem conosco. Vocês podem contar com o suporte da nossa equipe. Qualquer dúvida, dificuldade, você manda uma mensagem, você manda um direct para a Rede Pedagógica. Aqui, durante a live, eu não consigo responder a todas as dúvidas. E o ideal é você não deixar a sua dúvida nos comentários dos posts do Instagram e do Facebook. O melhor que você faz é enviar um direct, que é aquela mensagem privada, aqui no Instagram da Rede Pedagógica. A nossa equipe vai lhe responder em horário comercial, combinado? De 8 às 17 horas, a nossa equipe vai ficar de plantão respondendo as dúvidas de vocês. Então, deixa a sua dúvida lá no direct da rede, venha participar da live, né? Priorize essa participação ao vivo e depois você esclarece as suas dúvidas em relação a certificado e dinâmica de participação. O importante é você estar aqui conosco nas transmissões ao vivo, ajudando, né, a gente a construir esse conhecimento. Oi, Aparecida, tudo bem? Gente, olha que comentário bacana aqui da Cida. Já trouxe várias professoras, eu faço propaganda da rede, pois são palestrantes excelentes. Cida, que bom que você faz parte da rede e muito obrigada por indicar a Rede Pedagógica, tá? Para todo mundo que você conhece. Um grande beijo. Deise de Ararirama tá aqui com a gente. Olha ela aí, a Leia Leonel. Também é participante, já veterana aqui da Rede Pedagógica. É isso mesmo, Kelinha. A Rede Pedagógica é mais do que uma rede social, é uma família. Gostei muito, Kelinha, desse comentário. Oi, Ana, tudo bem? A Ana Galo já tá aí com a gente também. Feliz de ver vocês aí no domingo, né? Animados, animadas, para participar aqui da nossa formação. A nossa abertura será sobre alfabetização. É o minicurso Alfabetização na Prática com Mara Manzani. A Mara Manzani é uma referência em alfabetização e na formação de professores também, gente. Ela é uma das professoras premiadas como educadora nota 10, aquele prêmio da Fundação Vitor Civita. E ela vai compartilhar conosco da sua experiência, dos seus saberes no que diz respeito à alfabetização. Lembrando que a alfabetização não é conteúdo apenas para professores do último ano da educação infantil. Nós estamos falando de alfabetização plena ao longo de toda a educação básica. Então, se você é professor da educação básica, se você é educador, estudante de pedagogia ou licenciaturas, esse assunto tem tudo a ver com a sua formação profissional. Fica com a gente. Vou adicionar aqui a professora Mara, então, mas vou pedir ajuda da minha produção, porque não estou vendo aqui o perfil da professora Mara para que eu possa adicioná-la. Também não vi nenhum comentário.
E eu estava agora há pouco, gente, com ela, minutinhos antes aqui de iniciar, né, essa live. Eu estava conversando com a professora Mara, a gente ajustou a imagem e o áudio para que ela pudesse vir falar com todos vocês. Boa noite, Té Machado 357. E a Jussara tá dizendo aí, ó, as palestras são edificantes. A Estela diz, a rede pedagógica tem excelência na escolha dos participantes. E a Tásia, que ainda não se inscreveu, pode se inscrever, viu? As inscrições continuam abertas em www.semanarede.com.br. Para participar e garantir o seu certificado de 120 horas, é fundamental que você faça a sua inscrição. Lembrando que a inscrição é gratuita, a formação é gratuita e o certificado também é gratuito. É você mesmo que emite na nossa plataforma de cursos online ao final da formação, a partir do prazo que eu vou explicar para vocês, tá? Não tem taxa, não tem burocracia. Inscreva-se em semanarede.com.br. Esse é o link de inscrição, Sandra. semanarede.com.br. Você pode colocar no navegador do seu celular ou no navegador do seu computador de mesa, do seu desktop, semanarede.com.br. Aí você clica lá na logo, né, no desenhozinho, no banner da 11ª Semana Rede Pedagógica, ou no botãozinho inscreva-se e vai seguindo passo a passo até acessar a plataforma de cursos online da rede, que é onde a gente coloca a trilha de aprendizagem completa, o link para todos os vídeos das lives, porque elas ficam gravadas no YouTube da rede. A gente coloca lá também os materiais complementares, né, em PDF, geralmente, que você pode inclusive baixar, você pode fazer o download, armazenar no seu computador, no seu celular ou até imprimir os materiais. Isso mesmo, como disse a Proma Pimenta, www.semanarede.com.br. Quem precisa de ajuda com a senha de acesso, manda uma mensagem aqui no direct, no privado, que a equipe da Rede Pedagógica vai responder vocês de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Vou tentar aqui novamente adicionar a professora Mara na nossa transmissão. Pronto, já aqui, gente, ela chegou! Ela chegou! Quero recebê-la aqui, ó, com muitos emojis, com muitos corações. Manda aí nos comentários corações de todas as cores para a professora Mara Manzani, que veio a convite, né, da editora Moderna, que em parceria com a Rede Pedagógica está oferecendo a vocês essa live de abertura. Professora Mara Manzani conosco aqui na Rede Pedagógica. Oi, professora, tudo bem? Não conseguimos ainda estabelecer contato, mas a gente já vai tentar novamente, tá? Vamos adicioná-la de novo aqui na nossa transmissão. Vamos lá. Professora Mara, para que eu possa te adicionar novamente, eu vou precisar que você faça um comentário aqui na live. Pode ser um oi, pode ser só uma letrinha, pode ser um emoji. Assim eu consigo te adicionar, por favor. Tô gostando de ver, gente, muitos corações coloridos aqui na tela para receber a nossa educadora de hoje, que vai socializar aqui conhecimento e experiências, né? A Mara Manzani, ela que já foi, inclusive, premiada educadora nota 10 pela Fundação Vitor Civita. Pronto. Já aceitei a solicitação da Mara. Ela vai aparecer aqui na tela com a gente.
e continua indicando essa live para os seus contatos. Clica no aviãozinho aí da tela e manda para todos os contatos que você tem no Instagram, que você sabe que vão gostar de acompanhar aqui conosco. Oi, Mara, tudo bem? Boa noite! Boa noite, Érica. Tudo bom? É um prazer recebê-la aqui na Rede Pedagógica. Gostaria de agradecê-la, né, por ter aceitado esse convite para participar dessa formação continuada, né? Aqui na Rede Pedagógica, Mara, nós temos professores em formação inicial, né, estudantes de pedagogia e licenciaturas, professores que atuam em diversos segmentos, mas principalmente na educação infantil e anos iniciais. Temos também orientadores, coordenadores, gestores e famílias. Muitos pais e mães que não atuam na educação, mas que acompanham de pertinho, né, o processo de escolarização de seus filhos, das crianças de sua família. Então, assim, a Rede Pedagógica te dá um grande abraço nessa recepção de hoje para dizer que a Rede Pedagógica também é sua, que agora você também faz parte da rede, Mara. Ah, que felicidade, Érica. Estou tão feliz de estar com vocês. Quero agradecer o convite também agradecer à Editora Moderna por essa oportunidade, nessa parceria com vocês da Rede Pedagógica. E eu sei que é um lugar de honra, com tanta gente boa que sempre vem aqui. Então, muito obrigado. Obrigada, eu quero agradecer a todos, professores, pais, professoras, todo mundo que está com a gente num domingo à noite para estudar. Isso é muito importante. Ainda mais que o Dia dos Professores e Professoras está aí chegando, né? Então, muito feliz de estar com vocês. Que bom. Mara, nosso tema, né, do minicurso, a nossa discussão aqui será sobre alfabetização, né? Esse minicurso está intitulado Alfabetização na Prática. E a gente não poderia deixar de falar de alfabetização. Às vezes, eu até já ouvi comentário assim, sabe? Ah, mas vamos falar de alfabetização de novo, esse é um tema muito falado. Mas não é verdade que ainda não conversamos o suficiente sobre isso? Eu acho que nunca é o suficiente, ainda mais quando no país ainda não for a prioridade. Acho que a educação, todos os segmentos são muito importantes, mas a alfabetização, educação infantil e alfabetização são a base para tudo. Então, uma boa alfabetização já é uma trajetória de sucesso para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem na vida, né? Uma pessoa alfabetizada, ela está incluída na sociedade. Uma pessoa que não está alfabetizada está excluída da própria cidadania. Então, nada, sempre, eu acho que é sempre muito pouco tempo, a gente precisa de muito tempo para discutir a alfabetização. Que bom. Você tem toda a razão, aliás. E a respeito disso, Mara, nesse ano de 2022, mais precisamente no mês de julho, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela foi alterada. E dentre as garantias que o Estado precisa oferecer sobre educação, claro, né, a todos os brasileiros, foi incluída a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisito indispensável para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Olha que interessante, alfabetização plena ao longo da educação básica, né? E capacitação gradual para a leitura. Eu não sei se você percebeu, mas antes de você entrar na transmissão, eu estava dizendo para o pessoal que essa live é para todos os educadores. Não é só para aquele professor que está no último ano da educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental. Você poderia comentar a respeito desse conceito de alfabetização plena ao longo da educação básica? Eu penso, acho que é uma coisa muito importante, que todo professor devia passar um período pela alfabetização, para entender que esse processo de aprendizagem que começa lá na família, com aquela criança na oralidade, aquele desenvolvimento, as primeiras palavras, ou os primeiros contato com esse mundo letrado, no desenvolvimento da oralidade. O segundo ponto é a leitura, olha só.
a gente começa a escrever quando começa a ler. A gente começa a identificar as escritas, relacionar os sons, aí começa a entender o sistema alfabético, que é um dos primeiros passos para a alfabetização. Então, quando a gente fala de alfabetização plena, que seja além do papel, porque não basta a lei garantir, se as políticas públicas não acompanharem, né? A gente tem que ter formação para os professores. Então, quando a gente pensa nessa alfabetização plena, a gente vai além dessa alfabetização que todo mundo acha que é somente aprender a ler e escrever ou decodificar e codificar o código, de saber o sistema alfabético, né? As crianças precisam ter acesso ao mundo da cultura, ao mundo letrado, e isso só se faz numa alfabetização plena, de verdade. Onde as crianças, você vê essa coisa de entender a leitura como algo básico e imprescindível para a alfabetização e desenvolvimento dessa criança, como é importante esse item, né? Eu vejo na minha cidade, uma das cidades que eu trabalho, onde eu tenho uma turma de alfabetização. Além de fazer formação de professores, eu também produzi material, eu também tenho uma turma de alfabetização. E a rede municipal de Salto de Pirapora, onde eu trabalho, nesse ano, adquiriu 12 livros para todas as crianças, um por mês, com uma proposta de um projeto enorme da rede. Enorme, e que com propostas pedagógicas para as escolas desenvolverem e os professores, para potencializar não só a alfabetização, mas esse desenvolvimento pleno, o psíquico, o cultural, o emocional, isso tudo envolve a leitura, envolve essa cidadania plena. Então, eu penso que, como os outros municípios todos, tem que ter ações, políticas públicas e ações que pensem esse desenvolvimento pleno. As crianças, na maioria das vezes, elas vão ter contato com o livro a primeira vez lá na escola. 5, 6 anos, às vezes quando são maiores, dependendo da região ainda, das dificuldades, vão conhecer um livro, vão ler, vão ter contato com esse mundo letrado, com as histórias, com a imaginação das histórias, com esse mundo mágico, para desenvolver o comportamento leitor, a fluência leitora, para pegar gosto, para desenvolver a apreciação da leitura, só quando entram lá no primeiro ano. Porque muitas vezes também fica nessa ideia de que não sabem ler, não podem pegar livros. Eles não sabem ler, as crianças vão estragar, não estão preparadas. O livro é para ficar na escola? Não. O livro, o desenvolvimento da alfabetização tem que extrapolar os muros da escola, tem que chegar nas casas das famílias. O nosso país não é um país leitor. Então, se lê na escola como se a leitura fosse somente do processo de alfabetização, não. É da alfabetização plena, para a cidadania plena, para o desenvolvimento pleno dessa criança. Então, é bacana ver que caminhamos, que está na lei, mas agora é uma luta muito grande para que ela realmente aconteça, que não fique só na lei. Uma coisa bacana de se pensar, Érica, é que a prática de leitura, de se ensaiar as leituras no início das aulas, é verdade, a gente mudou e melhorou bastante. Como a gente está trazendo as práticas de leitura para a escola, mas não basta, não é só aquela leitura inicial. São as rotinas de leitura, são as rodas de leitura, são as trocas, são as escritas de livros. As crianças que escrevem livros, elas se sentem tão potentes que a alfabetização, assim, extrapola. É impressionante ver que crianças, mesmo com esse tempo todo desse quase pós-pandemia, com tantas dificuldades, mas quando você oferece esse ambiente fértil da leitura, da escrita, da interação entre eles, das boas intervenções do professor, a partir dessas leituras também, não tem alfabetização que fique para trás. Mas isso é planejamento, é diagnóstico, é avaliação. A gente precisa entender como é que estamos, né? E não estamos bem de alfabetização. E não foi só a pandemia. A pandemia agravou, né? Mas a gente já vinha mal, justamente porque precisamos de formação, entender novas metodologias e estar mais preparado para atender às necessidades da aprendizagem dos nossos alunos, né? É verdade, você tocou assim num ponto bastante preocupante, né? Eu trouxe aqui, aliás, os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, né? O SAEB. Eles foram divulgados agora, no mês de setembro,
né, divulgados pelo MEC, e demonstraram que as crianças em fase de alfabetização tiveram a maior queda, é queda mesmo, de aprendizagem entre todas as séries avaliadas em 2021. Essa é uma avaliação do ano de 2021, né? Por óbvio, por causa da pandemia. Como que os educadores podem estabelecer em sala de aula, né, iniciativas para a recuperação dessas aprendizagens? Nós temos uma política nacional para a recuperação das aprendizagens, né? Mas ela traz diretrizes, ela traz linhas gerais. É na sala de aula que o professor, com a sua expertise, com a sua autonomia, vai fazer isso realmente acontecer. Mara, se você já sabe, conta pra gente qual é o caminho. Olha, eu tô tão feliz com a aprendizagem dos meus alunos esse ano, e eu sei que, como todos os professores, quando a gente começou esse ano, as crianças da educação infantil que vieram para a alfabetização, era um começo tão... essa recomposição da aprendizagem, esse ir e voltar na educação infantil, a gente começou a desenvolver as habilidades lá dos campos de experiência, os direitos de aprendizagem lá da educação infantil, para depois, naquela ida e vinda, naquela mistura com as habilidades previstas para a alfabetização, logo de começo de ano, porque as crianças chegaram assim com muita dificuldade, porque não viveram, não sabiam nem o que é escola, não sabiam pegar o lápis. Sabe aquela coisa que está lá na BNCC que você acha que é absurdo? Ensinar a escrever da esquerda para a direita. Aí você, professor, ou quem é estudante, está pensando assim, imagina, para que isso? Isso aí já é natural. Não é natural. Isso se ensina também na escola. Então, imagina essas crianças que não sabiam o nome, que não entendiam nada desse mundo letrado, ficaram com essa dificuldade toda, porque a aprendizagem envolve interação. A troca entre eles, a troca, o confronto entre hipóteses, a conversa entre eles, a construção do saber coletivo. E a grande maioria das nossas escolas no Brasil passaram pelo ensino remoto, onde iam as atividades impressas, quando iam, que não foram todas ainda. Tem crianças de educação infantil que viu a escola pela primeira vez esse ano. O que é isso? O que é escola? E não foi para a educação infantil. Então, a educação infantil foi muito prejudicada e a alfabetização também. Mas e aí? A gente vai ficar nesse lamento até quando, né? Olha, a pandemia. Eu venho alertando para a gente não criar os filhos da pandemia, os alunos da pandemia. Porque senão a gente cai nessa armadilha de que não há nada mais ser feito, ou que vai ser assim. Está com dificuldade de aprendizagem por causa da pandemia. Sabemos, agravou. Os dados do SAEB mostram isso, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, vamos lá. A primeira, a rede, porque não diz respeito só ao professor, pensar um plano de ação de recomposição da aprendizagem. Pensar nesse currículo flexível, como a minha rede fez, de ir para a educação infantil e vir para a alfabetização, até chegar na estabilidade. Pensar também nas habilidades que são essenciais, imprescindíveis para a alfabetização. Então, a gente tem que priorizar. Então, na recomposição, tem formação do professor, não tem como passar por uma recomposição, uma aceleração da aprendizagem, sem a gente falar que a rede tem que ter um plano de ação. Mas, além da rede, a escola tem que ter um plano e tem que acreditar que juntos podem. É a coordenação pedagógica, são os professores, são entre os pares, entre o primeiro e o quinto ano, não importa. Todo mundo tem que pensar junto. Bom, feito isso, já temos um combinado. Nós vamos pensar o currículo flexível, vamos analisar as habilidades que são essenciais e imprescindíveis para alfabetizar. Eu até, na videoaula, eles vão ver que eu indico os mapas de foco do Instituto Reúna, porque ele traz bem claro isso, de como priorizar as habilidades, quais são as essenciais, fala muito do currículo contínuo, porque a gente está nessa continuidade do que a gente não ainda consolidou. Então, são pontos importantes. Mas a prática, estamos na sala de aula. Ponto da rede, ponto das escolas, avaliação diagnóstica. E essa avaliação diagnóstica inicial, tão importante, nós fizemos na nossa rede também, tão importante, mas que ela seja estudada profundamente. Para a gente não ficar com aquela ideia assim, olha, não sabem nada. Peraí, não sabem nada o quê?
vamos sair do senso comum e da fala que todo mundo repete continuamente, sem pensar nos dados, estudar os dados. Quem já entende que é a relação entre o falado e o escrito? Quem são? Quais são as crianças que se identificam, as pessoinhas, que leem, que escrevem, que identificam alguma letra? Tem que ser um diagnóstico bem detalhado. E a fluência leitora, hoje a gente tem as gravações das leituras das crianças para ver como é que elas estão. Está difícil, mas tem que ter o diagnóstico. A partir do diagnóstico, aí sim, um plano de ação da escola. Eu até coloquei na nossa videoaula também o que tem que ter nesse plano de ação. Então, o que tem que ter no plano de ação? Definindo lá as nossas prioridades. Quais são as habilidades? Eu costumo dividir os alunos em 3 grupos. Fica bem mais fácil para a alfabetização. Quem ainda não avançou ou avançou muito pouco. Quem já avançou, mas ainda há alguma dificuldade, alguma defasagem, não consolidou todas as habilidades na alfabetização, nas práticas de linguagem, na reflexão da língua, na leitura, na escrita, na matemática também. A gente está falando muito de língua portuguesa, mas a alfabetização matemática também. A gente faz também a análise, né, de como é que está o pensamento matemático das crianças. E aí o terceiro grupo é aquele que já avançou mais. Por quê? Para eu elaborar práticas potentes. Bom, pensar em práticas potentes. Vou pensar em metodologias ativas, vou pensar nas atividades permanentes que têm que ser feitas todos os dias. Leitura e escrita são atividades permanentes. Oralidade é atividade permanente. Se a gente for analisar, faço essa provocação para os professores. Pensa na sua última rotina. Tem propostas de oralidade? Raramente a gente coloca as atividades de oralidade. A gente se pauta muito pela escrita, deixando às vezes a leitura de lado, porque há essa emergência de escrever. Mas escrever, entender o sistema alfabético, estar letrado, depende dessas práticas todas sendo trabalhadas concomitantemente, juntas, ao mesmo tempo, nessas práticas todas. Então, coloquei na rotina as atividades permanentes, de leitura, de escrita, de oralidade e reflexão sobre a língua. Bom, coloquei. Tem sequência didática? Tem alguma sequência pensada? Eu identifiquei na sondagem que as crianças ainda não têm fluência leitora. Ou elas não escrevem ainda uma lista de palavras simples, por exemplo, uma lista de compras da família. Se ela não faz isso, eu tenho que ter uma prática, uma sequência didática que trabalhe esses pontos todos. E a sequência é bem interessante porque ela tem um nível de complexidade. Você começa com uma atividade mais simples e vai aumentando o grau dela. O Estado de São Paulo, nas propostas, as sequências didáticas têm 10 atividades. Mas isso é variável. Você pode pôr aí uma sequência para uma semana. Raramente as escolas colocam as sequências. Trabalha-se as atividades permanentes e trabalha-se os projetos. Ou projeto da rede ou projeto do professor. Projeto da professora, do professor, tem que estar no mínimo 2 vezes na semana na rotina. Então, se você não tem claro o que eles já sabem, o que eles ainda precisam aprender, você começa a dar atividade igual para todo mundo. Alunos em diferentes níveis de aprendizagem aprendem diferente, estão em níveis de aprendizagem e você chega na aula com a mesma atividade para todo mundo. E aí aquela fala clássica das crianças, já fiz tudo. Ou então a outra clássica, não estou entendendo nada, não sei fazer isso aí. Porque é o mesmo nível. Então, eu tenho que pensar em atividades que atendam os diferentes níveis e necessidades de aprendizagem. Um exemplo bem simples, bem simples mesmo. Você vai fazer lá está na proposta lá na sequência didática, de escrita, e a gente tem uma escrita de texto de memória, uma parlenda, ou uma lista de compra, não importa. E aí, quando você faz essa proposta na parlenda lá, você dá a mesma atividade para todo mundo. Olha, quem já está alfabético tem que fazer de próprio punho a escrita. Quem está no meio termo, no silábico alfabético, na virada ou silábico com valor, você já pode fazer o uso das letras móveis. E aqueles bem iniciais, que ainda estão começando, você vai fazer com eles, com apoio, com as suas intervenções, o texto fatiado para organizar, por exemplo. E é a mesma atividade, que você adapta conforme as complexidades, mas é a mesma atividade. Mas, fora isso, você tem que dar atividades diferenciadas para cada nível de aprendizagem nesses grupos, e não se esquecendo também uma coisa bem importante, para a gente não cair num erro do passado, que às vezes ronda as nossas salas,
que é a turma dos fortes, do mais ou menos e dos fracos. Não é assim. A gente tem que ter esse entendimento que a grande maioria das atividades tem que ser feitas coletivamente. Essa troca entre saberes, esse confronto de hipóteses é que faz a criança avançar e entender o sistema alfabético, de escrita, entender o mundo, entender uma proposta de uma situação matemática, de resolver. Então, isso tudo faz parte desse pacote da recomposição. Então, só para recapitular, formação de professores, plano de ação da escola, esse ir e vir no nosso currículo e práticas potentes. E essas práticas potentes, levando em consideração as aprendizagens, a avaliação em todo momento, a avaliação diagnóstica, e há outro ponto, viu, Érica, muito importante. O professor acha que, muitas vezes, nós professores e professoras achamos muitas vezes, ficamos muito presos às avaliações diagnósticas, esquecendo que há outros instrumentos de avaliação e que o momento não é só no bimestre. Eu vou avaliar e vou fazer aquela avaliação diagnóstica. É o tempo todo. É a avaliação da participação, das interações, do que ele compreendeu. Então, é anotar, é escrever, é perguntar, é provocar essas crianças todas para a aprendizagem. E as práticas, imagina, 36 anos praticamente de alfabetização. Imagina hoje que eu faço, que eu uso a Jamboard, que é uma lousa digital, para fazer atividades com eles. Eu uso podcast na sala. Então, numa rotina de leitura, num dia tem livro digital, no outro dia a gravação de uma família lendo, ou alguém da escola que vai ler para a gente. No outro dia, a própria criança que lê. Ah, mas ele não lê ainda, professora. Ele não lê convencionalmente, mas é a partir dessa leitura não convencional que vai desenvolver esse comportamento leitor, a fluência leitora e o gosto pela leitura. Então, olha que loucura que virou isso, porque tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, essas propostas de escrita, leitura, de oralidade, de reflexão sobre a língua, precisam estar presentes no nosso planejamento, que estão atrelados ao nosso currículo e à nossa avaliação. É rico, mas se não tiver essa ligação, olha que ponto importante a nossa semana. Teoria e prática. A teoria embasa a nossa prática. Se eu não sei fazer uma avaliação, exatamente, a professora falando avaliação formativa, exatamente, essa avaliação para a formação do nosso estudante. Incrível, né? Incrível. Então, é muita coisa que a gente pode fazer. Por isso que o professor tem que ser um eterno aprendiz e estar preparado para aprender novas tecnologias, para trocar pelo outro. Com o outro, você não está sabendo alguma coisa, pede ajuda para o teu colega. O teu colega também faz coletivamente, né? É importante. Sala de aula, Erika. A gente pensa em um ambiente alfabetizador e fala para as crianças, não tem uma sala que tem referência de leitura escrita. Né? A hora do livrinho era do livrinho, depois não tem, né? Precisa ter esse envolvimento de uma sala, num ambiente democrático, de participação discutativa, que as crianças possam trocar entre elas, que possam ter referências de leitura escrita, e olha quantos escritores maravilhosos, né? Olha o Pedro Bandeira, que já esteve aí, né? Pedro Bandeira é uma referência maravilhosa. Se está isso, quem já produziu conhecimento como modelo para essas crianças, tudo isso envolve uma participação maior deles e o desenvolvimento pleno dessa cidadania, dessa alfabetização. Professora Mara Manzani, aqui na abertura da 11ª semana Rede Pedagógica. Essa live é oferecida a vocês em parceria com a Editora Moderna, que eu tenho certeza que a maioria dos educadores aqui presentes, se não todos, já conhecem, né? Porque a Moderna faz parte da nossa rotina em sala de aula, com materiais didáticos, com livros literários e paradidáticos, né? E também com a formação de professores. Professora Mara Manzani, vamos falar sobre alguns tópicos aqui polêmicos, né, no que diz respeito à alfabetização. Gente, quem está gostando dessa live, fica com a gente, porque depois dessa primeira live a gente vai liberar um conteúdo que a Mara gravou. E nesse conteúdo ela deu muito mais dicas práticas como essas que ela deu aqui agora, tá? Que eu vi que o pessoal estava curtindo bastante. Vamos falar sobre a
idade para a alfabetização, né? Tem gente que trava nessa discussão, não é talvez a mais importante, mas é também necessária, né? Porque nós temos diversas correntes de pensamento, vamos dizer assim, né? O senso comum diz uma coisa, a escola às vezes tem uma proposta que ela acaba tendo que moldar também por causa da expectativa das famílias, né? Que cada vez mais cedo querem que as crianças aprendam a ler. A gente tem, por exemplo, na BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, desde 2017, uma referência que as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano. A gente tem no Plano Nacional de Educação, de 2014 até 2024, outra referência na meta 5 do PNE, que as crianças sejam alfabetizadas até o 3º ano do ensino fundamental. E para deixar a gente assim de cabelo em pé, né? Eu vou me dar a liberdade de fazer essa avaliação. A gente tem a Política Nacional de Alfabetização de 2019, que é o documento mais recente, que fala em alfabetização já na educação infantil e que a idade, né, a série de referência para a criança ser alfabetizada é o 1º ano do ensino fundamental. E agora, Mara, eu, professora, faço o quê? Porque eu lido com muitas pressões. Eu tenho esses documentos normativos que me orientam, eu tenho a orientação da escola, muitas das vezes eu tenho as minhas próprias convicções e eu tenho a pressão da família. Sim. É muita coisa, não, Érica, mas essa é uma pergunta clássica, essa é uma dúvida clássica, né, de todos nós, da educação no país, da alfabetização. E realmente há uma confusão, porque são tantos documentos, e quando não estão em consonância, ou tem linhas diferentes nesse sentido, causa muita dúvida nos professores, e a cobrança das famílias realmente é bem grande, porque a preocupação, não está lendo, não está escrevendo, professora, a gente está em agosto, está em outubro, e a criança não está lendo. Certo, as crianças têm tempos diferentes de aprender, mas o tempo de aprendizagem é o tempo todo. Então, o que garante a aprendizagem são as nossas práticas, e é o nosso estudo, o nosso trabalho, a nossa análise, o nosso empenho, o nosso compromisso, porque quem tem que alfabetizar somos nós, a responsabilidade é de todos nós, não só dos professores. Porque alfabetizar não é colocar um professor e ter um método na sala, né? Esse é o melhor método, então eu vou alfabetizar, e agora é com 7 anos. O Estado de São Paulo, durante muito tempo, que eu trabalho no Estado também, durante muito tempo teve essa preocupação de alfabetização logo no 1º ano. Depois teve essas questões todas de pensar até o 2º ano, porque pensa-se a alfabetização como um ciclo. Então vamos pensar ela como, saindo do ciclo, como um processo maior, que começa, sim, até antes da educação infantil. Começa lá nas famílias, com aquele estímulo que nem sempre as crianças têm, mas é lá que começa a alfabetização das crianças. Por isso as dificuldades das crianças em situação de vulnerabilidade, que não têm o acesso a bens culturais, elas têm mais dificuldade. Não é que elas não podem, elas não têm as mesmas condições de crianças de classes mais abastadas, por exemplo. Então, isso é garantir esta qualidade para todos. Educação de qualidade é para todo mundo, então a gente tem que ter essa base. Mas, voltando à questão da idade, educação infantil não é para alfabetizar, não é essa a proposta. E não é pré-requisito para alfabetização, porque muita gente acha ainda, com aquela visão do passado, lá de quando eu estudava ainda, que é pré-requisito, né? A criança, até sem alfabetização, sem educação infantil, ela pode ser alfabetizada. Então, não é um pré-requisito, mas uma criança que tem um bom desenvolvimento pleno, faz uma boa educação infantil, está imersa naquelas vivências, na garantia dos direitos de aprendizagem, isso é natural. É natural que ela já comece a entender. Não se segura a criança que aprende. Então, na educação infantil, você não vai dar atividades propostas exatamente como se faz na alfabetização. As práticas são diferentes, mas elas têm o mesmo sentido de ofertar oportunidades que as crianças reflitam, que elas participem. Então, veja bem, antigamente a gente não pensava em roda de leitura. Hoje a gente tem roda de leitura para bebê. Imagina!
O bebê da creche leva o livro para casa. Meu Deus, leva o livro para casa, sim. A família lê com as crianças, isso é incrível, é maravilhoso. Então, esse processo não Ai, é para mãe, fica tudo alfabetizar, coruja, né? né? Trouxe um livro. É demais, né? E as crianças amam, e aí elas já começam a pegar esse gosto todo pela apreciar a leitura, né? Então, as práticas, as vivências na educação infantil, quando elas têm essa qualidade, elas levam à aprendizagem. Não é que antes do tempo, no tempo da criança, no tempo que ela tem, no tempo do desenvolvimento dela. Eu lembro bem de estar em Sobral fazendo uma visita lá, e eu não estou falando nem da alfabetização de Sobral. Eu conversei de como é que as crianças vinham da educação infantil. E aí eles diziam assim, elas vêm lendo com a maior naturalidade. Né? Com aquela, muita criança vem lendo, porque eles tinham um projeto muito forte, um envolvimento muito forte com a leitura. Então, as crianças participavam dessas vivências. Hoje em dia, a proposta de o professor escriba, de produzir textos, de recontar histórias, está na educação infantil, mas não se tinha isso há anos atrás. E até pouco tempo não tinha isso. Então, a educação infantil se resumia a fazer o básico do básico. Agora, ela ampliou-se as possibilidades de aprendizagem, as situações, explorando os campos de experiência, né? Garantindo o direito de aprendizagem. Então, é natural que as crianças estejam mais preparadas para a alfabetização, mesmo não sendo o pré-requisito, porque é processo, é um ciclo longo a alfabetização. Mas agora, se estender para o terceiro ano, a gente tem como base a ortografização no terceiro ano, a parte da base ortográfica gramatical no terceiro ano. Mas isso não quer dizer que se a criança já está desenvolvendo lá no primeiro ano, que você não possa trabalhar se ela já desenvolveu. Mas, Mara, nós não estamos nesse nível. Mas a alfabetização tem que, a meu ver, e nessa base, nessa mediação, até o segundo ano é aceitável. O fato de ser até aceitável até o segundo ano sendo ciclo, não quer dizer que as coisas vão ter que caminhar no primeiro ano. Voltando à questão da educação infantil, se tem todo aquele preparo e ele já vai com mais capacidade, melhor desenvolvimento na alfabetização no primeiro ano, o primeiro ano é a mesma coisa para o segundo. Então, a gente tem que explorar desde sempre, desde o primeiro ano. A gente não tem que esperar o final do ciclo do segundo para pensar em alfabetização. Não, fica tranquilo, está dentro do prazo. O prazo de aprendizagem das leis é uma coisa, as práticas de alfabetização e as necessidades das crianças são outras. E o desenvolvimento das crianças não espera. Eles têm sede de saber, eles querem saber. Então, eu vejo lá a minha aluna Micaela, maravilhosa. A Micaela chegou para a escola no primeiro, não teve pré-escola, e essa semana eu recebo a carta de todos eles, a grande maioria lendo e escrevendo, e a Micaela me escreve uma carta dizendo assim, me perdoe se cometi alguma coisa algum erro, alguma coisa que você não gostou. Não fiz por querer, peço desculpas. Não se cometi um erro. Olha, uma criança com uma escrita dessa, não é o fato dela ser fora do normal, não, é o tempo certo. É o tempo de aprendizagem. Mas por que a Micaela chegou a isso? Porque a Micaela participa de atividades coletivas. É importante isso que eu vou falar, professores, anotem aí. Independente da educação infantil, principalmente primeiro e segundo ano, e os outros também. A gente tem que modelizar, ninguém começa a ler, escrever e pensar sozinho. A gente é uma colcha de retalho das nossas vivências. Então, a proposta que a Micaela passa muitas vezes são de atividades coletivas, de práticas coletivas. Que práticas, Mara? De leitura, de reconto de história, de práticas de situações que ela participa atualmente, ativamente. E ela participa das atividades coletivas, depois nós vamos para os grupos, depois nós vamos para as duplas, depois chegamos no individual. O caminho é inverso. Não, mas a gente quer chegar desde o primeiro ano e já quer logo de cara, sem modelizar, sem dar nenhuma base, a gente já quer que as crianças comecem a ler, escrever e fazer tudo. Então, não é dessa forma. Então, agora, independente da idade, e essa preocupação não é a prioridade é alfabetizar. Porque a gente não está conseguindo alfabetizar no 6, no 7, no 8. E agora, com a pandemia, tem alunos de 9, 10, 11 anos sem estar alfabetizados. Então, o nosso problema não é a idade.
Nosso problema é como alfabetizar com qualidade para todos. É essa questão que a gente tem que se apegar. Viu só, gente? Então, foco no problema, né? Que na verdade nem é o quando mais, é o como. Porque muitas das vezes, Como? mesmo ali na faixa etária apropriada, a gente não consegue atingir esse objetivo, né? Então, o que deve realmente inquietar o profissional da educação é essa questão relacionada às metodologias, o como fazer, como se atualizar enquanto educador, né? Porque a gente precisa sim se atualizar a todo momento. Nós temos muitas pesquisas que são desenvolvidas nessa área, né? Então o professor precisa ser também leitor para que ele reúna todas as competências necessárias para ser um bom alfabetizador. E essas competências, elas são dinâmicas, elas não são estanques. A todo momento também elas estão mudando. Nós estamos aqui com a Mara Manzani, que veio a convite, né, em parceria também com a editora Moderna, que é patrocinadora dessa live de abertura da 11ª Semana Rede Pedagógica. E antes que a gente possa ir para a minha última pergunta, minha última provocação que eu vou fazer aqui para a Mara, eu gostaria de registrar esse momento, porque está sendo muito legal a live, né? A avaliação, o feedback do pessoal aqui está muito positivo. Gostaria de te pedir, Que Mara, que você bom. tirasse uma foto comigo, né? Vou falar para todos os participantes registrarem aí um belo print da nossa live, para que eles possam publicar esse print nos stories do Instagram deles e que eles possam marcar, marcar nos stories @rede pedagógica e @editora moderna, para que a gente possa aí mostrar para todo mundo do nosso Instagram que a gente está se desenvolvendo, que a gente está investindo em formação continuada. Quem sabe assim a gente pode inspirar outras pessoas que nos acompanham a participar também dessa formação, porque ela é gratuita, ela é 100% online e ela tem certificação de 120 horas também gratuita. Pessoal que está aqui na live, vamos lá. Vamos fazer um print bem bonito, meu e da Mara. Não pega a gente de boca aberta, né, Mara? Espera a gente fazer aqui uma pose, ajeitar o cabelo. Gente, eu não vou desabilitar os comentários aqui, mas eu vou ensinar para vocês como fazer, tá? Se você gosta de acompanhar a live com os comentários, ok. Se você não gosta, e agora para tirar o print, é só você dar um toquezinho na tela do seu celular, os comentários vão sumir e você dá um outro toquezinho na tela do seu celular, eles vão reaparecer, tudo bem? Faça um print, olha o passarinho, Mara. Que bárbaro. Vai bombar. Print, uma foto aqui, um registro desse momento. Coloquem, pessoal, nos stories do Instagram de vocês, Vou Rede tirar uma. Pedagógica, @editora moderna. Vamos tirar outra, Mara? Vamos Outra, a tirar Bárbara sem já tá óculos agora. sem os óculos, gente. Certo que eu não Vamos estou lá. enxergando nada, mas Olha o tudo bem. passarinho. Olha o passarinho. Pronto. Não esqueçam de marcar, hein? @rede pedagógica, @editora moderna. Coloquem emojis, GIFs animados bem bonitinhos. Escrevam lá 11ª Semana Rede Pedagógica. Pode colocar música também. Eu vou curtir todos os stories de vocês assim que a nossa programação Ah, que terminar. bárbaro. Vamos seguir aqui com a Mara. A gente está quase encerrando a primeira live, tá bom? A gente vai ter o vídeo lá no YouTube, como a gente prometeu para vocês, e a gente retorna para um segundo momento com a Mara, que pretende, inclusive, ser um momento mais interativo. Porque você que participou dessa primeira live, depois de assistir a videoaula que ela gravou, certamente vai ter muitos insights, vai ter muitas ideias e dúvidas também. Aí você volta para o segundo momento ao vivo para que você possa colocar aqui nos comentários a sua dúvida, que o Edivaldo Fernandes vai selecionar as melhores perguntas para fazer para Mara. Mara, para que a gente possa Quero muitas encerrar... perguntas. Muitas perguntas, hein? Para que a gente possa encerrar esse primeiro momento. Já que o problema é como, o que eu faço diante da oferta, né? Às vezes da imposição
dos métodos de alfabetização. Porque eu, como professora, eu tenho autonomia na minha sala de aula. Mas também eu estou subordinada a outras questões. Eu não posso ser um professor, por exemplo, que vai contra a orientação da escola, porque a escola ela precisa ser uma unidade, né, educacional. Inclusive, precisa de consensos. E eu tenho também orientações dos sistemas de ensino e tenho ainda mais acima orientação até da Política Nacional de Educação, de Alfabetização, aliás, que eu citei, que é um documento recente de 2019, de que a melhor forma de alfabetizar, por exemplo, seria por meio do método fônico. E aí, o que eu faço com isso? A gente conhece outros métodos. Muitas das vezes a gente faz uma saladinha de frutas em sala de aula para alfabetizar essa criançada. Qual que é o melhor caminho, Mara? Olha, essa pergunta é ótima. A Magda Soares, que é uma referência na alfabetização do país, já respondeu num livro maravilhoso, que está até aqui atrás de mim também, a questão dos métodos, né? Já li também para poder entender melhor, mas o que eu compreendo, olhando para essa trajetória de 36 anos de alfabetização, eu fico imaginando o início da minha turma. Eu tinha 16 anos quando eu tive a primeira turma. E eu fui alfabetizada com a cartilha, com o método tradicional, que a gente costuma falar, que os professores conhecem assim. E depois vieram, na década de 90, de 80 para 90 já começou a ter mudanças, né? E eu passei por todas essas mudanças. E, de repente, eu que só sabia educar, eu começava com as letrinhas da cartilha, então é o A, B, C. Então, às vezes, não dava tempo de trabalhar sílabas complexas. Aí as crianças não escreviam corretamente, aquelas coisas todas. Depois de um tempo, eu descobri a infinidade de textos. Aí eu passei o ano, alfabetizei as crianças todas só com parlendas. Eu olho para trás e penso, coitadas das minhas crianças, só com parlendas, que pobreza. Com a infinidade de textos, mas a gente não tinha acesso, a gente não tinha conhecimento, não tinha livros, só sabia fazer daquele jeito, porque a gente aprendeu no magistério nível normal, daquela forma. Aí veio, que não é uma metodologia, o construtivismo, a linha pedagógica do construtivismo, né? Aí virou uma confusão. Porque a gente tirou a pinguela, a ponte, mas não sabia fazer o caminho novo. E aí a gente não estava preparado. Aí não saía nem o tradicional, mais ou menos, e não saía o que era para ser no construtivismo. Depois ficou uma polêmica muito grande dizendo que não podia mesclar, porque era essa salada, essa mescla. Não, a alfabetização tem que ser construtivismo puro, porque é isso que não dá certo. Essas coisas todas que foi criando uma confusão no trabalho do professor em sala de aula. E essa confusão, porque não tinha uma unidade das redes. Cada um fazia o que queria, né? Porque não tinha conhecimento, e não era nem por não querer, porque não sabia como fazer. Até a gente entender agora que o melhor método é aquele que o professor sabe fazer. Esse é o primeiro. Alfabetiza? Opa, vamos lá pelo ponto. Está dando certo? Alfabetiza? Você sabe fazer bem? Parabéns para você, continue com o teu método. Mas eu tenho a minha rede. Então, se a minha rede tem uma orientação, é importante que eu saiba usar todos os métodos. Hoje, a professora a Mara Elizabeth, sabe usar qualquer método. Se for para o fônico, se for para o mais tradicional, se for para o construtivismo, se for para a mescla, eu sei usar todos. Por quê? Porque eu estou preparada, porque eu estudei. E porque, às vezes, você está usando aquela metodologia e você está dizendo que o aluno está com problema de aprendizagem, mas não é. É problema de ensinagem. Somos nós que não estamos conseguindo, com o nosso método, a nossa maneira de ensinar, alfabetizar. Então, é necessário que você saiba outros, porque, de repente, para aquele determinado grupo ou para aquele aluno, faz mais sentido o método mais tradicional, por exemplo. Pode ser. Ou a turma toda, eu sou da linha construtivista. Porque, Mara, mas você foi alfabetizada com o caminho suave, que era o tradicional, funcionou, você está aí dando curso agora. Mas faltava, o desenvolvimento não é só o código. Desenvolver e codificar, que é o que trazia as cartilhas. A gente tem que pensar
Hoje a gente fala do fônico, da preocupação com o fonema, e aí surge o método das boquinhas. Não existe método das boquinhas. Existem fonemas, né? Então a gente fica com essa confusão toda do entendimento de um e outro. Não estou dizendo que não pode usar. Volto a falar. Se você está conseguindo alfabetizar com o método das boquinhas, dos pezinhos, da mãozinha, não importa. Faz bem? Deu certo? Mas eu penso que a alfabetização, como ela tem essa visão mais ampla agora, não dá conta. Não dá conta de desenvolver todas as habilidades que a gente precisa com as nossas crianças. Então, se eu fico só no tradicional, ou se eu fico só essa ideia que venderam para todos nós, o construtivismo, você pode deixar ele escrever e não tem correção. Não é verdade. Você tem a escrita espontânea e tem o trabalho em cima dessas escritas, não é à vontade. Então, não é que não tem intervenção e interferência do professor e orientação, pelo contrário, tem é muita. E é o que faltava na minha alfabetização. Por que eu me dei muito bem na escola? Porque eu tinha uma família leitora. Porque eu tinha uma família que tinha uma base para me ajudar e me ensinar. E porque eu tive professoras maravilhosas. A professora Francisca, que é uma das que me alfabetizou também, ela me deu o meu primeiro livro na escola. Não era o livro de casa, era o livro da escola. Era o Patinho Feio. Então, isso tudo me construiu a base que eu tenho agora. Se eu perguntar para vocês que foram alfabetizados lá com esse método mais tradicional na cartilha, você não vai lembrar a primeira vez que você escreveu o texto. Porque a gente partia da letrinha, as palavrinhas simples, as palavrinhas complexas, lá para o final do ano ia fazer uma frase, texto, você ia ver lá na terceira série. Imagina quanto tempo. Então, mas fazia-se bem. Então, a gente pode pegar e fazer a seguinte mescla. Pensando no desenvolvimento do código, no fonema, no grafema, nas relações, eu posso usar a base tradicional e potencializar ela com uma linha construtivista ou uma outra metodologia que amplie as possibilidades de aprendizagem, que saia disso só, as palavrinhas. Tanto que a BNCC traz a centralidade do texto na alfabetização. É da unidade maior, é desse mundo mágico da literatura, da diversidade de textos e tudo mais, que a gente vem para as unidades menores. Senão é aquela coisa. Até esses dias eu ouvi a colega dizendo que, olha, a criança começou a escrever uma letra que não estava sendo estudada ainda, ela falou, agora não é a hora. Isso há muitos anos atrás. Porque não tem. No dia a dia, vamos ver um exemplo bem simples. Você já viu lista no dia a dia com a letra B? Só tem na escola. Vamos fazer a lista com as palavras que iniciam com a letra B. Ó, só tem na escola. Na vida tem lista de compra, lista de convidados de festa, as roupas que você vai viajar, que você tem que fazer uma relação, os nomes na escola. É isso. Essas são quando a gente fala de práticas sociais, de fazer o uso no letramento, vem disso. Então, aí na escola, eu vou dar lista com a letra B só na escola. Mas, Mara, não é mais para fazer isso? Não. Você pode continuar fazendo, até se você que vai contribuir, a parte, mas o principal não é esse. É trazer as práticas sociais para dentro da escola, para que a alfabetização faça sentido. Então, não é o método, é a forma como você trabalha. Se você sabe fazer bem, pois bem. Agora, obrigação das redes, formar os professores. Obrigação do Ministério, pensar políticas públicas de formação desses professores. Aí sim, eu sabendo todos os métodos, eu vou ter a clareza de entender qual é o melhor para aquele determinado aluno, porque não é o método que manda, é a necessidade de aprendizagem da criança. É o inverso. E a gente fica nos métodos, né? São as necessidades de aprendizagem das crianças. Então, dá para fazer, mas tem que estudar. Então, hoje, se for necessário, eu sei alfabetizar, usando diferentes metodologias, e até metodologias ativas hoje que eu uso nos recursos tecnológicos também, para alfabetizar, que nunca foram vistas como possibilidades. É isso. Excelente, professora Mara Manzani, arrasando aqui na 11ª semana Rede Pedagógica da Teoria à Prática. Esse é o minicurso Alfabetização na Prática. Se você está gostando, eu tenho uma boa notícia para você. Tá só começando tanto a nossa formação, que vai até o dia 16 de outubro, como também o minicurso da Mara.
Porque agora, gente, nós vamos encerrar essa primeira live, essa primeira transmissão ao vivo. Vamos todos para o YouTube da Rede Pedagógica, porque lá nós vamos assistir um vídeo, uma aula, uma videoaula que a professora Mara gravou sobre alfabetização. Não é a mesma coisa que a gente conversou aqui na live, não. Você vai encontrar alguns pontos em comum, mas lá nessa videoaula, ela falou de questões bem práticas de sala de aula. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque vocês sempre querem, né, ideias para aplicar, né, na sala de aula. Ela trouxe muitas ideias. E a partir do que ela trouxe, certamente você, professor, vai poder desenvolver as suas próprias estratégias de ensino e aprendizagem, porque a gente não está fazendo para você um convite para você replicar o que a gente diz aqui, não. Nós estamos nos aperfeiçoando enquanto profissionais. Essa é uma formação continuada. Você precisa sair dela diferente, pronto, né? Até para novas experiências. E a gente retorna para uma segunda live ao vivo que você também não pode perder. Vai ser uma live mais interativa com a professora Mara também e o Edivaldo Fernandes. A gente volta às 20h50. Atenção! Agora a gente vai para o YouTube assistir a videoaula. Lá na videoaula eu quero que você deixe o seu like lá no vídeo da Mara. Ó, deixa um like se você gostar do vídeo, você vai gostar com certeza. Deixa também um comentário lá na videoaula. Aproveita para se inscrever no canal da Rede Pedagógica no YouTube e ativar as notificações. E já coloca um alarme aí no seu celular para você não perder o segundo tempo, tá? Não perder o segundo tempo, que vai começar às 20h50. Mara, foi um prazer dividir a tela aqui com você nessa conversa boa. Adorei, né? Você é, de fato, uma educadora nota 10. E para nós é um privilégio que você venha participar conosco dessa formação. Muito obrigada, Érica. Foi realmente incrível, eu adorei. Adorei estar com você, adorei essa interação entre nós e tanta participação, tanto comentário bom. E eu quero que vocês entrem lá na videoaula, comentem, tragam suas perguntas para a gente poder fazer uma troca maior agora, tá bom? Com a participação direta de vocês. Minha querida, muito obrigada, adorei. Obrigada, até daqui a pouco, Mara. Até daqui a pouco. Pessoal, essa foi a Mara Manzani. Olha como já começou a 11ª semana Rede Pedagógica. Que energia lá em cima com esse assunto, né, que particularmente eu amo de paixão, que é a alfabetização. Eu vi que você que está aqui na live também curtiu. Foram muitos coraçõezinhos que subiram aqui na tela do Instagram da rede, muitos comentários. Obrigada a você que participou ao vivo, porque ao vivo é muito melhor, né? Essa live vai ficar gravada, sim. No YouTube da Rede Pedagógica você encontra daqui a pouquinho a gravação da live. Mas agora nós vamos para o YouTube assistir a videoaula da professora Mara. Não terminou ainda não, hein? A gente só vai mudar de plataforma. Eu quero lhe convidar para assistir a videoaula da professora Mara, que tem aproximadamente 30 minutos. E depois você volta para o Instagram ou para o Facebook, tá? Para esse segundo momento. Vai ser o segundo tempo desse mini curso Alfabetização na Prática com a professora Mara Manzani. Combinado? A 11ª semana Rede Pedagógica com certeza também vai entrar para a história das formações continuadas da rede. São vários mini cursos ao vivo até o dia 16 de outubro, sempre às 19 horas, que é o nosso horário de encontro aqui nas redes sociais da Rede Pedagógica. Além disso, estão rolando sorteios. Você pode participar todos os dias de sorteios novos, de sorteios diferentes e garantir não só uma formação de qualidade, não só um certificado gratuito de 120 horas, mas também muitos prêmios. Tem até
Piques de R$ 500 no dia do professor, dia 15 de outubro. Eu vou sortear R$ 1.000 em dinheiro, 2 Pix no valor de R$ 500. Nós estamos sorteando também, ó. Olha aqui, gente. Cinco mochilas lindas como essa. Essa é minha, hein? 5 mochilas lindas como essa. Olha aqui. Da editora Moderna, que patrocinou essa live de abertura. E as mochilas estão recheadas de livros literários e paradidáticos. Ó, tem um monte de livro aqui dentro. Uma mochila dessas pode ser sua, tá? Você não vai pagar frete, não vai pagar nada. Você vai receber de presente desde que você seja sorteado. Os posts de sorteio estão no feed do Instagram. Procure os posts oficiais. O post dos R$ 1.000 tem a minha foto segurando 10 notas de R$ 100. Tá super fácil de você encontrar. Ele tá fixado no topo do nosso Instagram. E o post da mochila, atenção, para você não errar. O post da mochila tem a foto da professora Mara Manzani. Não é o que tem o vídeo da mochila, tá? É o post que tem a foto da professora Mara Manzani e dos demais profissionais que vão participar conosco ao longo dessa formação. Leia as regras da legenda, participe, cumpra todas as regras do sorteio, que no dia do professor eu vou ficar super feliz de te sortear, tá? Vamos lá pro YouTube, que o vídeo já tá rolando. E eu espero você às 20h50, ao vivo, aqui na Rede Pedagógica, a maior rede de educadores. Tchau!